Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar hoje com o estudo do delta, tá? Quem é o delta na equação de segundo grau? O delta ele aparece debaixo de uma raiz quadrada. Vamos relembrar tudo isso, tá? Então nós temos isso aqui, ó. Quando a gente utiliza a Bhaskara, que é x igual, aí a gente coloca aqui menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. O delta é aquela figurinha que aparece ali debaixo da raiz. Esse carinha aqui é o tal do delta, tá? Ele é o delta. Então, o delta está debaixo de uma raiz quadrada. E o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, né? Esse delta, ele pode ser um número positivo. Se o delta for um número positivo, observe que a gente vai ter duas soluções, porque a gente tem o mais ou menos aqui, ó, a raiz do delta. Como ele é um número positivo, então a gente vai ter dois valores, um mais, o resultado daquela raiz, e o menos, o resultado daquela raiz. Agora, quando o delta ele é igual a zero, o que acontece? A gente vai ter mais ou menos a raiz do zero. E mais ou menos a raiz do zero é mais ou menos zero. Então a gente vai ter duas raízes iguais, nesse caso que o delta for zero. E quando o delta for negativo, o que vai acontecer? A gente vai ter mais ou menos a raiz do delta, e a gente sabe que esse número é número negativo. Então isso aqui não vai existir, não existe. Então, para cada tipo de delta, a gente vai ter uma possibilidade. Então, se o delta for positivo, as raízes serão diferentes. Então, a gente vai ter a primeira raiz, que eu vou chamar de x1, diferente da segunda raiz, que eu vou chamar de x2. Quando o delta for igual a zero, a gente vai ter a primeira raiz igual à segunda raiz. E quando o delta for negativo, nós não vamos ter raízes, elas não vão existir no mundo real. Então, por isso o estudo do delta, porque ele está debaixo de uma raiz quadrada e para cada tipo de delta que a gente tem uma possibilidade de raízes. Então, os problemas que vocês vão perceber daqui para frente, que a gente vai trabalhar, eles vão envolver justamente essas ideias de número de raízes. Só tem duas raízes iguais, tem duas raízes diferentes. Alguns cuidados a gente tem que ter. Quando a gente tem duas raízes diferentes, na hora que a gente for montar a solução, a gente vai colocar uma raiz e depois vai colocar um ponto vírgula ou vírgula e vai colocar outra raiz porque elas são diferentes. Agora, quando as raízes são iguais, são duas, mas dentro do conjunto a gente só vai colocar uma delas, porque se a gente repetir números iguais dentro do conjunto, a gente vai ter que escrever só um. Tipo assim, se eu tenho um conjunto com números iguais, tipo 2, 2 e 2, esse conjunto ele é idêntico ao conjunto que tem só o elemento 2. Se perguntar quantos elementos tem aqui, a gente tem que falar 1. Quantos elementos tem aqui? 1. Então a quantidade de elementos iguais é sempre 1. A gente tem que excluir de dentro de um conjunto os elementos que são iguais. Então quando a gente tem dois valores iguais, na hora de escrever o conjunto, a gente vai colocar um só. E a gente vai falar que a solução tem apenas um elemento. A solução tem apenas um elemento. Tem apenas um elemento. Porém, o número de raízes são duas, tá? A solução tem apenas um elemento. Porém, o número de raízes são duas idênticas. Mas no conjunto de solução, a gente diz que o conjunto de solução tem apenas uma solução. Já quando as raízes são diferentes, a gente diz que o conjunto de solução tem dois valores, ou tem duas soluções. Tá bom? Mas isso é um probleminha que normalmente acontece nas questões. Eles acabam confundindo um pouco isso. O número de raízes, ou a gente tem sempre duas raízes, ou não tem nenhuma, tá? Então, o número de raízes ou são duas, ou não é nenhuma. Agora, o conjunto de solução, ou nós temos dois valores diferentes, ou nós temos um valor, porque se a gente colocar 2 aqui vai acontecer isso, a gente não vai poder falar que aqui tem 3 valores, e sim apenas um valor. Então, quando os números são iguais, a gente coloca apenas um dos dois ali e a solução passa a ter apenas um elemento, tá? Ou o conjunto de solução, nesse caso aqui, é vazio. Quando o delta, então, for negativo, automaticamente o conjunto de solução ele é vazio, tá bom? E agora vamos resolver questões para a gente poder ver como é que isso é cobrado, tá bom? Então vamos lá, vamos à primeira questão, tá aí. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente trabalhar melhor. O maior valor de m, olha só, o maior valor de m para que as raízes da equação
sejam reais e iguais. Observem que raízes reais e iguais ocorrem quando o delta ele é nulo, tá? Se a gente voltar lá naquela telinha, ó, então o delta nulo vai dar raízes reais e iguais, tá bom? Essa é a ideia que a gente tem que ter. Então, delta tem que ser nulo. Agora vamos lá, como é que calcula o delta? O delta, a gente sabe que ele é b ao quadrado menos 4ac. Então a gente precisa do b, do a e do c. Então vamos lá, quem é o delta? Vamos tirar o a, o b e o c. Então o a, ele vale 1. O b, ele vale menos m. E o c, ele vale 9. E isso daqui tem que dar 0, o delta tem que dar 0. Então vamos substituir aqui o b é menos m, vai ficar menos m ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 9. Só que esse resultado é nulo, né? Porque a gente sabe que o delta ele é igual a 0, para que a gente tenha raízes reais e iguais. Então isso aqui vai ficar m ao quadrado, menos, aqui só tem um negativo, então vai dar menos, e a gente vai ter 4 vezes 9, 36, e isso é igual a 0. Aqui, ó, o delta é 0. E agora é só passar o 36 para o lado de lá, né? A gente vai ter m ao quadrado é igual a 36. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Então, vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tirei e tirei. Do lado direito vai aparecer mais ou menos, tá bom? Então vai ficar assim. M é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é a 6. Então, ele quer saber o maior valor de m. Como a gente tem dois valores aqui, a gente tem o m igual a menos 6, que seria a primeira solução. E o m é igual a 6, seria a segunda solução. Entre esses dois valores, esse aqui é o maior valor. Então, a gente tem que pegar ali o número 6 e marcar. O maior valor, então, é 6, letra D. Vamos a uma outra questão. A outra questão diz assim, o discriminante. Discriminante é um outro nome que a gente dá para o delta, tá? Então, delta e discriminante é a mesma coisa. Sobre o discriminante de uma equação de segundo grau, podemos dizer que uma equação não possui solução real, ou seja, o conjunto de solução é vazio. Isso acontece quando? Isso acontece quando o delta ele é menor do que 0. Então é só procurar isso aqui lá e marcar, tá? Então, questão bem simples, delta menor do que 0 aqui na letra C. Observa que a D estaria errada porque tem o igual aqui, ó, e não pode ser igual. Tem que ser apenas menor do que 0. Vamos a uma outra questão. Sobre o número de soluções, ó, o número de soluções da equação x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0, vamos copiar ela aqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Sobre o número de soluções da equação, podemos afirmar que... Aí aqui tem uma dica, ó. O conjunto de solução não indica o número de raízes. O que acontece, pessoal? Quando o delta ele é maior do que 0, a gente tem duas raízes diferentes. O conjunto de solução... Raízes diferentes. O conjunto de solução vai ter a primeira raiz e a segunda raiz, tá? Então, o conjunto de solução tem duas possibilidades aqui. Agora, quando o delta ele é igual a 0, a gente vai ter a primeira raiz igual à segunda raiz. Lá no conjunto de solução, a gente vai escolher uma das duas. Elas são iguais para colocar no conjunto de solução. Então, o conjunto de solução tem apenas um valor. E quando o delta ele é menor do que 0, aí não temos raízes, né? Não tem raízes, não tem solução. E aí o conjunto de solução é vazio. Tá? O conjunto de solução não tem elemento nenhum. Então, observa que aqui o conjunto de solução tem apenas tem dois valores, aqui tem apenas um, e aqui não tem nenhum valor. Isso depende do delta, tá? Vamos lá. Sobre o número de soluções, então vamos considerar a solução o conjunto solução, tá? Podemos afirmar o quê? Vamos lá. Letra A, B, C, D e E. Todos falam do delta. Todos falam do delta. Então, vamos calcular o delta dessa equação. Vamos calcular o delta. A gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos pegar ali o valor do b, do a e do c. Então, vamos lá. Quem é o a, quem é o b e quem é o c? O a vale 1, tá aqui, ó, 1. O b, ele vale 2, tá aqui, ó. E o c vale 1, tá?
Calculando o delta, a gente vai ter isso aqui, ó. É b, que é 2, 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Delta é igual a 4 menos 4. Delta é igual a 0. Observa que o delta é 0, tá? Então, pode ser essa daqui, o delta é 0. Não é essa, não é essa. Pode ser essa, tá? Pode ser essa e não é essa. Então, pode ser a A ou a D. Agora, vamos ver o que ele comenta. Delta igual a 0, portanto, possui duas soluções reais. Possui duas raízes reais. Mas o conjunto de solução, a gente percebe que só tem um valor. Então, portanto, possui duas soluções reais. Então, no conjunto de solução, eu não tenho duas, só tenho uma solução, tá? Então, ficaria melhor marcar aqui a D, ó. A equação possui delta igual a 0, ok? Portanto, possui uma única solução real. Então, indica que a gente só tem uma solução, né, um número dentro da solução, do conjunto de solução. Então, fica melhor marcar a D aqui. Mas é uma questão que causa um pouco de dúvida, tá? Porque, na verdade, a gente pode confundir solução com o número de raízes. E aí ficaria complicado aqui. Se a pessoa relacionar solução com o número de raízes, realmente fica um pouco complicada essa questão, tá bom? Mas, numa prova de concurso, por exemplo, entra com recurso. Mas é uma questão que gera um pouquinho de dúvida. Mas melhor marcar a D, porque ele fala em solução e não fala em raízes. Se estivesse falando em raízes, a primeira seria melhor, a letra A, tá bom? Vamos a uma outra questão. A gente tem aqui, então, qual deve ser o valor de K na equação de segundo grau, que faz com que essa equação possua uma única solução real. Observa quando ele fala uma única solução real, a gente entende que no conjunto de solução tem apenas um valor, ou x1 ou x2. Isso indica que o delta é nulo, tá? Isso indica que o delta ele é nulo, porque para ter uma única solução real, ou um único valor dentro do conjunto de solução, esse delta ele precisa ser nulo. Então vamos lá, precisamos calcular o delta nulo. O delta a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá e buscar o a, buscar o b e buscar o c. O a ele vale 1, o b está na frente do x, vale 8, e o c é o valor que não tem x, que é o k menos 1, tá? K menos 1. Substituindo aqui, e o delta é nulo, o b então vale 8, fica 8 ao quadrado, menos 4, vezes a, o a vale 1, vezes o c vale k menos 1. Como são dois valores, tem que trazer entre parênteses, tá? Isso aqui é o nosso delta, e a gente sabe que o nosso delta ele é nulo, então a gente vai igualar isso aqui a 0, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, 64, menos 4 vezes 1 é 4, k menos 1, isso é igual a 0. Eu vou pegar tudo isso e vou passar para o outro lado, tá? Porque aí esse menos 4 vai ficar mais 4. É melhor, tá, pessoal? Vai ficar assim, ó, 64 é igual a 4 vezes k menos 1. Agora eu vou dividir por 4, tá? Vou dividir por 4 aqui e vou dividir por 4 aqui. A gente sempre pode, né, dividir por um valor. Aqui vai dar 16 e aqui vai dar 1. Observe então que a gente vai ter 16 é igual a k menos 1. Ó. Se passar esse 1 para o outro lado, a gente vai ter 16 mais 1 é igual a k. E vai dar 17 é igual a k. Observa que 17, a gente tem ele aqui na letra E. Agora, nesse ponto aqui, alguém poderia ter feito assim também, né? Porventura. Poderia ter feito 64, aí multiplica aqui, ó, não tem problema nenhum, vai demorar só um pouquinho mais. Vai ficar menos 4k, vai fazer uma distributiva, menos menos vai dar mais 4 é igual a 0. Aí esse negativo aqui a gente passa para cá, vai ficar 64 mais 4 vai dar 68. 68 é igual a 4 vezes k. Aí vamos dividir por 4, né? Dos dois lados. Dividir por 4 aqui e dividir por 4 aqui. Então aqui vai dar 40, né? Vai dar 40 mais 28, que dá 68. Isso vai dividir por 4. E aqui vai cortar esse 4 com esse 4, vai dar k. 40 dividido por 4 dá 10. 28 dividido por 4 dá 7. Então isso é k. E 10 mais 7 dá 17, que
que é igual a K. Tá? Quem quisesse fazer desse jeitinho aí também não teria problema nenhum. Vamos a uma outra questão. Então, para que a equação 3 mais p x ao quadrado mais 4x menos 2 igual a 0 tenha uma raiz real dupla. Uma raiz real dupla indica que elas são raízes do mesmo tamanho, né? E são iguais. Significa então que a raiz 1 ela é idêntica à raiz 2. Bom, para isso, a gente precisa pensar no delta, né? Porque eu tenho uma raiz igual a outra quando o meu delta ele é igual a 0. E o meu delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso é igual a 0, tá? Então a gente tem que pegar o valor do a, do b e do c e substituir. Vamos lá. O valor do a, do b e do c é igual. O a, ele vale aquilo que está na frente do x ao quadrado. Ó. Tirando o x ao quadrado, vai sobrar isso aqui. Ó. Então é 3 mais p, o a. O b está na frente do x. Ó. Tirando o x, me sobra o b, que é 4. E o c é quem não tem o x, é menos 2. Substituindo, então, aqui vai ficar b, que é 4. Menos 4. O a, ele vai 3 mais p. Coloca parênteses. E multiplica pelo c. O c vale menos 2. Também parênteses, porque é negativo. E isso tem que ser igual a 0. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. Esse menos aqui vai multiplicar por esse menos, vai ficar mais, porque esse aqui é um produto só. Então, menos vai ficar mais. 4 vezes 2 vai dar 8. E vai dar 3 mais p. Isso é igual a 0. Observa que dá para dividir todo mundo, e façam isso agora. Dá para dividir aqui por 8. E dá para dividir aqui todo mundo por 8. E dá para dividir aqui também por 8. Ó. Então, vocês vão ter aqui, ó, 18 por 8 vai dar 2. 8 por 8 aqui vai dar 1. E 0 por 8 aqui vai dar 0, tá? Então, aqui vai dar 0. Então, vai ficar assim. 2, que é o que sobrou da divisão de 16 por 8, mais 1 vezes 3 mais p é 3 mais p. E isso é igual a 0, tá? 2 mais 3 aqui vai dar 5. 5 mais p é igual a 0. Aí esse 5 passa para o outro lado e troca o sinal. E a gente vai ter, então, p igual a menos 5. E menos 5, então, é o valor que a gente procura. Então, isso aqui está na letra A. Tá joia? Então, percebe que a gente está trabalhando com delta o tempo todo. Ou para ter duas raízes diferentes, ou para ter duas raízes iguais, ou para não ter raízes. Vamos a uma outra questão. Então, agora vamos para a questão 6. Qual é o maior valor inteiro? Então, aqui, ó, maior valor inteiro de K, para o qual a equação x ao quadrado menos 3k, aqui não é 3k, tá? É 3x, tá? Só corrigindo aqui, ó. 3x menos k menos 5 não tem as raízes reais. Não tem raízes reais. Então, vamos lá, vamos comentar alguns detalhes aqui. Maior valor inteiro. O que é o número inteiro, né? Só para relembrar. O número inteiro é quando a gente tem o conjunto Z. O número inteiro é quando a gente tem o conjunto Z. O conjunto Z é o conjunto dos negativos, tipo menos 2, menos 1, o 0 e os positivos. Esse é o conjunto Z. Ele quer o maior valor inteiro, ou seja, o maior número desse conjunto, para que o K, nessa equação de segundo grau, faça com que ela não tenha raízes reais. Para não ter raízes reais, o delta ele tem que ser negativo. O delta é o b ao quadrado menos 4ac e ele precisa ser menor do que 0. A gente precisa, então, tirar o a, o b e o c. Então, vamos lá. O a. O a aqui, tirando o x ao quadrado, o a é 1. O b, tirando o x, que no caso aqui estava um k, mas é um x, tirando esse k, tirando esse x, perdão, fica menos 3. E o que sobra é o c. Menos k, menos 5. Vamos substituir, então, aqui. B é menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes a. O a é 1. E o c é menos k, menos 5. E isso precisa ser menor do que 0. Então, a gente vai ter menos ao quadrado vai dar mais. 3 ao quadrado vai dar 9. Vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4. Que multiplica menos k, menos 5. E isso é menor do que 0. Então, vamos distribuir aqui. Vai ficar 9.
Menos menos vai dar mais, 4 vezes K, 4K. E menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 5 vai dar 20. E isso é menor do que zero. A gente vai ter então 4K mais 29 menor do que zero. Passa o 29 para lá, então a gente vai ter 4K menor que menos 29. Divide por 4, K é menor que menos 29 dividido por 4. Então, agora como descobrir qual é o maior valor inteiro que está aqui dentro? Ora, pessoal, a gente precisa entender que isso aqui é uma reta, né? Então, vamos lá, uma reta. E o valor menos 29 sobre 4 está em algum lugar. Vamos imaginar que ele esteja aqui assim. Aqui está o valor menos 29 sobre 4. Como é menor, então está para o lado esquerdo, né? Então, como é menor, está para cá, ó. Para cá. Isso é menor, tá? Aqui, ó. Então, o que acontece? A gente precisa pegar os números antes do 29, menos 29 sobre 4. E aí, qual é o maior número inteiro aqui dentro? A gente precisa perceber esse número, tá? E como é que a gente vai perceber isso? A gente sabe que menos 29 sobre 4, se a gente transformar isso aqui assim, ó, menos 28, que é o maior número que eu consigo dividir por 4, menos 1, tá? Dá menos 29 sobre 4. Então, isso aqui é menos 28 sobre 4, tá? Fazendo uma divisão rápida, porque não precisa dividir tudo. E a gente vai ter aqui, ó, menos 7, menos 1 quarto. Então, na reta, a gente tem que pegar um número que está antes de menos 7. Como é um número inteiro, então eu preciso pegar um número aqui dentro. Então, aqui tem menos 7 e um pouco menos ainda. Então, esse número aqui é menos 7, menos 1 quarto. Quem vem antes dele é um número que está aqui, ó, que é o menos 8. Tá? Porque o menos 7 vai estar aqui na frente. Então, menos 7, depois vem esse número, e quem está dentro desse vermelho aqui, dentro dessa marcação aqui, é o menos 8. Então, o menos 8 é a letra B. Tá? Então, essa questão tinha um errinho no início, tinha que tirar aquele K que estava lá e colocar um X, tá? E depois trabalhar com delta negativo, e ainda a gente cai nesse probleminha aqui, que a gente precisa perceber quais são os valores possíveis, no caso são todos esses aqui, e desses valores, o menos 8 é o que está mais próximo desse número. Então, ele é o maior número inteiro que a gente consegue tirar aqui. O outro seria o menos 9, o outro seria o menos 10 inteiro, tá? E assim infinito. Mas o maior é o menos 8. A gente entende que um número é maior do que o outro na reta quando a gente pega o número à direita. O número à direita é maior do que qualquer número à esquerda. O menos 7, por exemplo, é maior que o menos 10. O 0, por exemplo, é maior do que qualquer negativo. E por aí vai. Vamos a uma outra questão. Questão 7. Sobre as equações de segundo grau, julgue as afirmativas a seguir. Julgar é dizer se é sim ou não, verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro ou falso. Isso é julgar. Então, vamos lá. Número 1. Toda equação de segundo grau, olha, toda equação de segundo grau possui pelo menos uma solução real. Bom, vamos analisar as soluções possíveis. Eu tenho solução onde eu tenho dois valores diferentes. Isso ocorre quando o delta ele é maior do que zero. Eu tenho solução que tem apenas um valor. Isso acontece quando o delta é igual a zero. E eu tenho solução vazia. Isso acontece quando o delta é menor do que zero. Quando ele diz aqui que toda equação possui pelo menos uma solução real, é mentira, porque aqui tudo bem, tem uma solução real, aqui tem duas, mas aqui não tem nenhuma. Então essa primeira ideia ela é falsa, tá? Agora vamos à segunda. Quando o discriminante, que é o delta, da equação de segundo grau é positivo, então quando o delta é positivo, a gente tem duas soluções. Existirão duas ou mais soluções reais para a equação. Existirão duas, mas mais do que duas, não. Então aqui está falso por causa disso, tá? Então é falso. 3. A equação de segundo grau é toda equação do tipo ax mais b. A gente sabe que a equação de segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx
mais C igual a zero com A diferente de zero. Tem que ter isso aqui, ó. E ainda tem que ter isso aqui, ó. Então, essa equação aqui do segundo grau, ela tá errada, tá? Então, é falso também. Então, todas as três são falsas, falsa, falsa e falso. Então, somente a afirmativa 1 é verdadeira, não. Somente a afirmativa 2 é verdadeira, não. Somente a afirmativa 3 é verdadeira, não. Nenhuma das afirmativas é verdadeira, letra D. Então, vamos a uma outra questão. Para que a equação x² menos 16x mais m tenha duas raízes reais e desiguais, no caso diferente, m deverá ser quanto? Observem aqui que para ter duas raízes diferentes, o delta ele tem que ser maior do que zero, tá? Então, para ter duas raízes reais e diferentes, eu preciso de um delta positivo. A gente sabe que o delta ele é b² menos 4ac. E a gente sabe que isso daqui tem que ser maior do que zero. Então, vamos tirar o a, o b e o c. O a, o b e o c. O a está na frente do x², então é 1. O b está na frente do x, então é menos 16. E o c é o m. Substituindo aqui, a gente vai ter b², que é menos 16. Menos 16 ao quadrado. Menos 4. O a vale 1 e o c vale m. Tem que ser maior do que zero. Menos 16 ao quadrado vai dar menos, menos vai dar mais. Vai dar 16 vezes 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes m, 4m maior do que zero. Vamos dividir, pessoal. Antes de multiplicar, vamos dividir por 4. Dividir por 4. Observe que ao dividir por 4 aqui, eu vou escolher o 16 para dividir por 4, tá? Vai dar 4 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Então, a gente vai ter 4 vezes 16 menos m maior do que zero. A gente vai ter 4 vezes 16, vai dar 64 menos m maior do que zero. Agora, a gente vai passar o 64 para o outro lado e vai ficar com menos 64. Vai ficar menos m maior que menos 64. Aí, a gente vai multiplicar toda a inequação pelo número menos 1, para deixar o m positivo, tá? Então, vai ficar m, tem que trocar o sinal da inequação, menor que 64. Então, essa é a resposta. M é menor que 64. E a gente descobre que está na letra B. M deverá ser menor do que 64. Vamos a uma última questão. A gente tem aqui a equação x mais, aí vem essa fração, é igual a 2 mais, vem a fração de novo. Observe que a fração é a mesma, né? Vou repetir aqui, ó. X mais fração x sobre x menos 2. Isso é igual a 2 mais fração x, x menos 2. Tá? Observe que as frações são idênticas. Observe que as frações são idênticas. E aí o que acontece quando as frações são idênticas? Vou tirar isso aqui. E elas estão em lados opostos, tá? São idênticas, estão em lados opostos. Se eu passar uma para o lado da outra, vamos imaginar que eu vou pegar essa daqui e passar para lá. Então, a gente vai ter x é igual a 2 mais x sobre x mais 2, que é essa daqui. E agora eu vou trocar o sinal dessa. Estou passando ela para o outro lado. X, x menos 2. Pessoal, observe que essa aqui ficou com sinal positivo e essa aqui ficou com sinal negativo, tá? Então, se eu somar as duas, vai dar 0. Antes da gente colocar 0 aqui, vamos a um pequeno problema. Observe que aqui embaixo, a gente tem x menos 2. E aí, x menos 2, como ele está embaixo da fração, ele não pode ser 0 nunca. Então, eu tenho que pensar que ele é diferente de 0 e esse x tem que ser diferente de 2. Então, eu não posso nunca usar o x igual a 2 aqui. Se eu colocar 2 aqui, vai ficar 2 menos 2. E 2 menos 2 é 0. E eu não posso ter uma fração com 0 embaixo, tá? Então, antes de terminar o cálculo, ou até antes de começar, a gente tem que fazer essa análise. Então, esse cara aqui, por ele estar embaixo de uma fração e tem uma letra, eu tenho que fazer isso daqui diferente de 0 sempre, tá? O que está debaixo da fração. Então, x menos 2 tem que ser diferente de 0, x tem que ser diferente de 2. Bom, agora continuando. Como essa fração ela é idêntica a essa, eu posso cortar as duas, tá bom?
Então, eu posso cortar essa com essa daqui. Cortando as duas, então, eu vou ter esse resultado aqui, ó. X igual a 2. Mas olha só, x igual a 2, eu não posso tomar, porque eu sei que o x não pode ser 2. Então, x igual a 2 aqui, não posso tomar ele porque eu tenho x diferente de 2. Então, x igual a 2 não pode ser usado. Não pode ser usado. Então, essa questão aqui, ela não tem solução. Não pode ser usada, tá? Porque senão eu teria um problema, porque eu não posso ter x igual a 2. Então, aqui diz assim, nas alternativas, essa equação tem uma única raiz inteira negativa? Não, ela não tem raiz nenhuma. Porque a solução que a gente encontrou aqui a gente não pode usar. Tem exatamente duas raízes diferentes? Não. Uma única raiz fracionária positiva? Não, não é fracionária. Aliás, é fracionária, tá? Ela é fracionária 2 sobre 1. É positiva também, mas não é raiz. Tá? Solução vazio, sim. É uma solução vazia, porque eu não posso usar o valor que eu encontrei aqui, porque senão vai dar problema na parte de baixo, então a solução é vazia. Então a letra D. Solução infinita também é falso, tá? Uma outra maneira de resolver essa questão era assim, ó. A gente poderia pegar aqui, ó, x mais x, x menos 2 igual a 2 mais x, x menos 2, lembrando que esse x menos 2 aqui não pode ser 0, x não pode ser 2. Lembrando disso, tá? Então, uma outra maneira de resolver essa questão, de repente, quem tentou, foi tirar o MMC. O MMC é esse cara aqui, aí multiplica aqui pelo MMC, x menos 2, aí multiplica aqui pelo MMC, que é x menos 2, vai cortar, vai ficar x, x menos 2, vezes o MMC, que é x menos 2, mais 2, mais, isso aqui é igual, perdão, igual a 2, que multiplica o MMC, x menos 2, e aqui mais x sobre x menos 2, que multiplica o MMC, x menos 2. Então, quem tentou resolver assim, dá um pouco mais de trabalho, vai ficar assim, ó, corta esse com esse, corta esse com esse, e vai ficar dessa maneira aqui. X, que multiplica x menos 2, mais x, é igual a 2 vezes x menos 2 mais x. Tá? E aí que faz uma distributiva, vai ficar x ao quadrado, menos 2x, mais x, e do lado de cá vai ficar 2x, menos 4, mais x. Aqui vai ficar x ao quadrado, menos x, é igual, do lado de cá vai dar 3x, 3x menos 4. Resolvendo aqui vai ficar x ao quadrado, passa esse 3x para cá, vai ficar menos x, menos 3x, passa esse 4 para lá, vai ficar mais 4, é igual a 0. Vai ficar x ao quadrado, menos 4x, mais 4, é igual a 0. Aí vem para cá. Então a gente vai ter uma equação aqui do segundo grau, né? Descobrindo as raízes dela, né? A gente pode ir por delta, mas a gente pode perceber também aqui, ó, que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu percebo isso? Eu tiro a raiz do primeiro, consegui. Tiro a raiz do último, consegui. Multiplico por 2, para ver se dá o do meio. 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x, deu do meio. Pego o sinal do meio, coloco aqui. Elevo ao quadrado, e isso é igual a 0. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Se você calcular o delta aqui, tu vai perceber que o delta é nulo, tá? Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, eu vou ter x menos 2, que multiplica x menos 2, e isso é igual a 0. Como eu tenho um produto igual a 0, então x menos 2 é igual a 0. Resolve isso aqui, vai dar x igual a 2. Aí achamos o mesmo valor 2. Esse valor aqui. Ó. E aí vem de novo a ideia. Não posso usar o 2, porque o meu x tem que ser diferente de 2. Logo, isso aqui não serve. Tá? Não serve. Se você substituir esse 2 aqui, você vai perceber que aqui é 2 e aqui é 2 menos 2. Ó, vai dar 0. Aqui em cima é 2. 2. E aqui é 2 menos 2, ó, vai dar 0. Não pode dar 0. Tá, pessoal? Então a solução é vazia. Apesar da gente ter descoberto um valor, esse valor não pode ser usado. Tá bom? Então, essa é a solução final. Não podemos usar o valor 2. Bom, essa questão é um pouquinho mais chatinha para pensar nela, né? Mas é isso, tá bom? Não temos mais nenhuma, né? Só descer aqui. Não temos mais nenhuma. Ficamos por aqui.
Até uma próxima, tá? Um grande abraço. Tchau.